Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um dia de encontro. Hoje nosso dia 19 de 40, quase na metade do percurso. Que coisa mais linda, lindo de viver, né? Porque não é lindo de morrer, é lindo de viver esse movimento que a gente está fazendo por aqui. Então, muito bom dia, sejam todas muito bem-vindas aqui. Bom dia, Aline, bom dia, bom dia, bom dia. Que seja um domingo maravilhoso para todas nós. Hoje entrando já no livro, na parte da humildade. Sei que esses dias, o último capítulo, ele foi bem difícil para todas nós, né? Porque falar de orgulho não é coisa fácil, mesmo porque a gente tem o ímpeto, né? Ainoa, muito bom dia, tudo bem? A gente tem o ímpeto de dizer que não é orgulhosa, que não tem vaidade, que não tem amargura, que não tem... Quer ver as 3 coisas que eu anotei aqui, que a gente costuma dizer que não tem? Não é ofendida, não é magoada, não é vaidosa, não é verdade? Só que tudo isso é manifestação do orgulho na nossa vida. E de orgulho, eu acho que agora a gente está bem entendida desse tema. E você só vai cair das próximas vezes se você entrar de novo no piloto automático. Mas com a graça de Deus, nós não vamos mais entrar no piloto automático de nos deixar ser seduzida pelas armadilhas do inimigo. Sim ou não? Esse é o nosso propósito aqui desses 40 dias, trazer consciência, trazer cura, trazer libertação, mas sobretudo, trazer atitudes diferentes, mas você só consegue mudar aquilo que você entende que precisa de mudança, por isso de ter consciência, por isso da gente precisar de coragem, verdade e humildade para fazer esse percurso, né? Quero já agradecer todas as mensagens, todas as ligações que eu recebi no dia de ontem, foi um dia incrível, né? Um dia que eu fico mais off, é um dia que eu fico mais reservada, eu gosto de ficar só com a minha família, né? E ainda nesse momento mais especial ainda, que a gente tá só nós mesmo aqui em Joinville, então ficamos só nós 4 em casa e foi muito bom, foi muito divertido. Bom dia, Carla, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Pega o aviãozinho, manda para mais pessoas, vamos chamar mais mulheres, porque o tema de hoje ele é muito bom também. Hoje o tema é o que é humildade e o que não é humildade, porque a gente confunde muitas vezes educação com humildade. E uma coisa é ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil. Outra coisa bem diferente é ser uma pessoa humilde, vocês vão aprender isso na lição de hoje. Nós já estamos na lição 19, nós vamos trabalhar com um livro de Apocalipse, então já pega a sua Bíblia aí, já separa lá em Apocalipse. Apocalipse 4, 10, 11 é o versículo que a gente vai trabalhar hoje. E que seja um dia assim, extraordinário como todos os outros. Então eu quero te convidar agora a fechar um pouquinho os seus olhos, né? A inspirar bem fundo e soltar, como todos os dias. Inspira e solta. Inspira lá em cima e solta. Mais uma vez, lá em cima, solta. Lá em cima e solta. Mais uma vez, solta. Querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia de hoje, Pai. Já estamos no dia 19 de 40. Te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Toda a honra e toda a glória a Ti, por esse movimento, por todas essas mulheres que estão aqui, aquelas que irão ver depois, todas que estão chegando. Ontem foi mais de 169 pessoas que passaram pela live durante o dia. Mais de 30 pessoas estiveram com a gente ao vivo aqui ontem. É um dia assim extraordinário, verdadeiramente extraordinário, né? Porque imagina você ter 30 pessoas numa sala e depois mais 139 assistindo. É uma bênção de Deus. Então que Deus possa atrair cada vez mais e mais mulheres para ouvir sua palavra, para ouvir o que Ele espera de nós. Muitas vezes somos especialistas em muitas coisas, mas não somos especialistas em nós mesmas e muito menos naquilo que Deus quer para nós.
Então que nesse dia de hoje nós possamos ter um pouquinho mais de consciência sobre aquilo que Deus quer e espera de nós, para que assim possamos levar juntas todas as áreas da nossa vida além, colocando Deus no centro, nesses 40 dias. Já estamos quase no meio do percurso, Senhor, e até aqui o Senhor nos sustentou. E eu agradeço, louvo e agradeço por isso. Muito obrigada. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Jana, Carla, Nauá, sempre aqui comigo. Regina. Que bom ter vocês aqui. Pega o aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas e vamos começar a lição de hoje. Pega a sua Bíblia, pega o seu resumo e vamos trabalhar em Apocalipse 4, 10, 11. E o tema de hoje é o que é humildade e o que não é humildade. E em Apocalipse diz assim: os 24 anciões se prostraram diante daquele que estava assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor, é Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que será que essa passagem vai trazer para nós hoje de reflexão, né? Vou ler mais uma vez. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que estava sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor, é Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Bom dia, Nara, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. É muito comum encontrarmos pessoas que se consideram muito humildes em seus atos e pensamentos. Pessoas que, por tratarem ao próximo de modo gentil, por não fazerem distinção entre pessoas de diferente nível social ou econômico do seu, ou por falarem de maneira mansa e paciente com todos, se autoanalisam e pensam consigo: eu sou humilde. Presta atenção, talvez esse seja o seu caso. E por muito tempo foi o meu, tá? Mesmo eu sendo bem agressiva com a cara e com a boca. Muitas vezes eu não falo, mas só de olhar na minha cara as pessoas já sabem o que eu tô pensando. Mas eu achava que eu era humilde. Venho aqui dizer que esses comportamentos não necessariamente são manifestação de humildade. Eles podem ser apenas educação, generosidade e capacidade de respeitar o próximo. Não tem nada a ver com humildade. Esses comportamentos não asseguram que a humildade está no controle das suas decisões e dos seus comportamentos. Li um livro que marcou profundamente o meu entendimento sobre o que é humildade e não tem como trazer esse tema ao devocional sem citá-lo algumas vezes. O nome é Humildade, a Beleza da Santidade e foi escrito por volta de 1880 pelo pastor André Murray. E ele começa definindo humildade como o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, no qual damos caminho a Deus para tudo. Entende o que é humildade? Vou ler de novo para vocês, presta atenção. Humildade é o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, no qual damos caminho a Deus por tudo. Santa Teresinha, Madre Teresa de Calcutá, elas tinham a humildade como princípio, né? Esse nada ser vai da contramão do que o mundo nos ensina desde muito cedo. Tudo bem que já sabemos que o mundo jaz no maligno e que os valores e padrões do mundo agradam às trevas e não a Deus. Mas esse nada ser não tem sido pregado na intensidade devida, nem mesmo nas igrejas, e muito menos dentro dos lares de famílias que conhecem Jesus. Nem porque não dizem na minha casa e na sua. Existe algo em nós chamado ego, e é ele que tenta comandar todas as nossas decisões. É o ego que se ofende, é o ego que precisa se explicar para mostrar para todos que o seu erro não foi tão grande assim. O ego nos faz mentir para esconder falhas,
nos faz chamar atenção para os nossos feitos. O ego nos faz pensar que somos muito inteligentes, muito sábias, muito competentes, muito capazes, muito independentes. É o ego que diz que diz ao seu ouvido como você merece ser tratada. É ele a máquina produtora das manifestações da falta de humildade, ou melhor, do orgulho. O ego nos faz esquecer que somos pecadores e dependentes de Jesus todos os dias. É ele que nos faz tentar viver uma vida apenas de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo do que nada somos. Humildade é ter a consciência, mas não só da boca para fora, que nós somos nada, que nós somos verdadeiramente dependentes de Deus e que sem Deus nada somos. Isso é humildade. Se colocar no lugar de pequenininho e reconhecer que nada é. E quando eu vou para esse lugar e não é um lugar fácil de nada ser, aquilo que o outro fala, aquilo que o outro faz, não machuca tanto. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? E por que machuca tanto, Fabrícia, muitas vezes? Por conta do ego. É o ego que vem aqui e sopra na sua cabeça e diz: mas você vai deixar de falar assim com você? Mas ele não podia falar assim com você? Ah, mas ele falou, né? O ego é que nos rouba a paz muitas vezes. E somos lideradas pelo ego em muitos comportamentos. E confundimos educação com humildade. Se eu me coloco como grande, como importante, como alguém que deve ser respeitada, como alguém que deve ser ouvida, como alguém que deve ser consultada pelas pessoas, eu estou sendo humilde? Se a humildade fala sobre o nada ser, vocês entendem a diferença que eu estou dizendo aqui? E tem muitas pessoas que se dizem humildes, mas que ao mesmo tempo são super arrogantes. Se arroga como melhor. Isso é arrogância. Entende? E ela continua. Sinceramente, o que você sente quando eu lhe digo que não é nada? Que não somos nada? O que você sente quando eu digo? Lucilene, você não é nada. Regina, você não é nada. Nara, você não é nada. Patrícia, você não é nada. Jana, você não é nada. Carla, você não é nada. Ainoá, você não é nada. Aline, você não é nada. O que você sente quando eu digo? Não tem um certo incômodo assim? Na boca do estômago? Sim ou não? Falem pra mim. Tem ou não tem um incômodo quando eu digo você não é nada? Ou pior, né? Sabe aquela falinha do nosso pai assim? Quem que você pensa que você é? É sobre isso. Hoje é sobre isso. Tira o peso, né? Incomoda aqui. O ego tá aqui, ó. Entre o coração e o peito tá o ego. E ela continua. Você se sente mal, não é mesmo? Pois é. Mas só quando vivemos com a convicção de que nada somos, nada começaremos a esvaziar o nosso ego para que exista espaço em nós para nos enchermos de Deus. Muitas vezes Deus não entra porque não tem espaço. Incomoda no peito. Incomoda no peito. É isso mesmo. Mas Camila, eu preciso esvaziar o meu ego de quê? Precisamos esvaziar o nosso ego dos pensamentos e diálogos que falam apenas sobre os meus dons, minhas habilidades, meus talentos, minha carreira, meu dinheiro, meus títulos, minhas conquistas e até mesmo os meus fracassos. Meus fracassos? Sim. Pois muitas vezes nossos fracassos têm sido exibidos como um troféu para atrair olhares de misericórdia para si. Vitimização. Tudo se trata do ego. É ele também que gerencia as ofensas no nosso coração.
É Ele que constrói o diálogo interno e os sentimentos de que somos injustiçadas, não reconhecidas, não valorizadas, humilhadas. Sempre nos dizem coisas como: eu não mereço isso. Cadê os meus direitos? Quem aí costuma dizer assim, mas eu não mereço isso? Quem que costuma dizer isso? Por muito tempo eu disse isso. Ah, mas eu não vou ficar aqui porque eu não mereço isso. Ah, mas eu não vim aqui para ouvir isso porque eu não mereço. Mas por que ele tá falando assim comigo? Eu não mereço isso. No livro do Andrei, ele diz que o ego não tem nada de bom em si mesmo, exceto como um recipiente vazio que Deus tem que preencher. E que nosso dever como cristãos e filhos de Deus que somos, é nos colocarmos nesse lugar de entendimento de que nada somos ou temos por nós mesmos e que devemos, por intermédio de Deus, em nós, ter uma vida que manifesta a sabedoria, o poder e a bondade dele. E isso só é possível em nós quando decidimos nos humilhar diante de Deus e dos homens, esvaziando o ego e buscando todos os dias a graça da humildade que nos permite nos parecermos com Cristo, obedecendo ao que Ele mesmo ordenou. Que bonito isso, né, gente? Quantas vezes você e quantas pessoas você conhece que não se deixa ser contrariado, que sempre tem que ter razão, que fica corrigindo as outras pessoas o tempo todo? Isso é manifestação de ego, é manifestação do orgulho. E essas pessoas se dizem muitas vezes que são humildes, mas que nem sabem o que é humildade. Nem sabe o que é humildade, mas se coloca no lugar de humilde. Ah, mas eu sou tão humilde, eu ajudo tantas pessoas. Não tem nada a ver com humildade. Tem gente que ajuda as pessoas para se aparecer. E se eu faço para me aparecer, é porque eu quero destaque. Se eu quero destaque, já é uma demonstração clara de que eu sou orgulhosa. Porque a humildade, como vocês perceberam aqui que eu li, a humildade é o contrário. A humildade é se colocar no lugar de nada ser. Nada ser. Santa Teresinha d'Ávila falava: tudo passa, só Deus basta. Quando começamos a ter dimensão dessa fala, tudo passa, só Deus basta, a gente começa também a se diminuir. Eu me diminua para que Deus cresça, para que Deus apareça. E o que você vai fazer hoje na sua vida, depois de ter esse conhecimento? Mói o orgulho. Nossa, isso aqui dói no peito, né, Patrícia? Dói aqui, ó, no fundo. O ego grita. Trazendo consciência, então. Eu não sei você, mas quando tive esse entendimento pela primeira vez, parei com coragem, verdade e humildade, para olhar tudo que o meu ego já tinha me feito fazer nessa vida e tudo que ele ainda soprava no meu ouvido, produzindo em mim altivez, independência, incredulidade, desobediência e me fazendo pecar. Senti muita dor no coração por perceber que mesmo com todo o meu esforço diário ao longo dos anos para dominar o orgulho que me dominava, eu ainda estava longe de ser um vaso limpo e vazio, onde só a sabedoria, o poder e a bondade de Deus se manifestavam. E essa consciência tem me feito mergulhar mais e mais profundamente nesse tema, identificando tudo de que ainda preciso de arrepender e como devo me humilhar diante de Deus e dos homens. E você? Que nova consciência a leitura do devocional de hoje lhe trouxe? O que o seu ego tem dito sobre si mesma e sobre as outras pessoas? Você hoje tem uma vida em que só manifesta a sabedoria, o poder e a bondade do Pai, ou assim como eu, ainda tem muito do que se esvaziar? Lindo isso, né? Lindo, 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 lindo. E a tarefa de hoje é: o que fica dessa lição? Escreva. Essa é a tarefa de hoje. Na minha cabeça não
Não caiu uma ficha, não. Caiu um triplex, assim. E todas as vezes que eu estudo, que eu leio essa lição, eu falo, mas ainda, a gente ainda se coloca nesse lugar de manifestação, de controle do ego. De querer, inclusive nesse lugar que eu me coloco hoje como terapeuta, muitas vezes eu quero ensinar, especialmente para as pessoas próximas, que não me pediram o que é certo e o que é errado. Mas e o que é certo e o que é errado? É só uma teoria, é só uma abordagem, é só um ponto de vista. Principalmente com os nossos pais, temos que orar e vigiar sempre nesse quesito de humildade ou não. Porque às vezes nos colocamos como juízas na vida dos nossos pais, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso marido, dos pais do nosso marido, dos nossos filhos, querendo ensinar o tempo inteiro, como se você fosse o Google. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Só que isso nos afasta completamente do querer de Deus. E depois enchemos nossa boca para dizer que somos humildes. Não somos. Desculpa te falar hoje com bastante verdade aqui. Não somos humildes. Eu estou dizendo bem, não somos, porque eu não sou. Eu tento, mas às vezes ainda dá uma escorregada. Ainda dá uma escorregada. Me incomodo muito com a falta de humildade das outras pessoas, mas em mim às vezes... Adorei, como se fosse Google. Quem que é a Sabor a Mais? Como é que é seu nome, querida? Fala aqui pra mim. Às vezes a gente se faz, né, de pessoa-resposta. Que sabe tudo. É tão chato ser sabe tudo. Eu tive que muitas vezes me ridicularizar, mesmo assim. Eisel, seja bem-vinda, Eisel, aqui. Eu tive muitas vezes que me ridicularizar e dizer, Fabrícia, quem você pensa que é? Fica quietinha que ninguém te perguntou nada. Esse é um bom jeito de trazer consciência pra gente. Quando você se perceber se passando, querendo impor a sua verdade, você pode falar com você mesma. Você tem um diálogo interno com você e dizer, o que você pensa que você é? Fica quietinha. Ninguém te perguntou nada. Aqueles não são seus clientes. Gente, quando eu aprendi constelação, eu virei um capeta na vida. Porque eu queria ensinar a todo preço as ordens do amor para as pessoas, violando com todas as ordens do amor. Olha que loucura. Eu estava aprendendo sobre aceitação, sobre tudo é como é. As pessoas são como são e tá tudo bem. E amar é deixar o outro com aquilo que é dele, sofrer com aquilo que é dele. Amar é ver o outro sofrendo e não fazer nada. Isso é amor. E no começo eu queria impor para as pessoas. Tem que ser assim, tem que ser assado. Isso não tá certo, isso não tá... Depois eu falei, não, Senhor, que isso? Que chata, ninguém nem me perguntou nada. E hoje eu tenho tentado, de verdade, nem sempre é fácil, ficar calada. Ficar calada. Agora, quando a pessoa me pergunta, quando a pessoa me paga, aí eu tenho uma obrigação de dar para ela todo o meu conhecimento. Aqui nesse devocional, aqui nesse desafio de 40 dias, eu tô dando para vocês todo o meu conhecimento, porque eu me propus. E aquela pessoa que acha que já deu para ela, ela já saiu. Tanto que tem gente que entra aqui, fica um pouquinho e sai. E tá tudo bem. Mas quem quer participar do desafio vai ter que agir com verdade, coragem e humildade para ouvir o que eu tô falando. E até para entender, às vezes, que assim tá errado. Pode voltar. Eu até escrevi aqui no meu, né? Que eu sou nada e que tudo se manifesta pelo poder e a bondade de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, nossa vida, nossa escolaridade, nossos cursos, nossos títulos, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossa casa, nosso carro, tudo é graça de Deus.
Porque nós, por nós mesmas, não conseguimos. É claro que não podemos ficar sentados esperando que as coisas venham de bandeja, que não vai vir, não é isso que eu estou dizendo. Mas se eu faço é porque Deus permitiu, olha a diferença. E não é dizer também, como é que você está? Falando, eu estou como Deus quer. Não, é diferente. É dar toda a honra e toda a glória a Deus, porque Ele nos dá a capacidade de trabalhar, de estudar. Ontem teve a conferência Plenitude da Camila Vieira. Eu assisti partes da conferência. E teve um momento que ela disse, as pessoas têm enxergado Deus nas suas ações? Os filhos, os amigos dos seus filhos enxergam Deus em você? Seus funcionários enxergam Deus em você? Seus clientes enxergam Deus em você? Pelos seus atos, pelo que você faz, pelo que você fala? Ou você mais parece o demônio em vida? É sobre isso. E quando eu realizo a vontade do Pai verdadeiramente, as coisas começam a mudar na minha vida. Por isso que a lição de ontem, não sei se você estava aqui, mas na lição de ontem a gente falou. E a oração era pedindo, Senhor, me dá entendimento do que eu ainda preciso mudar em mim. E a oração de hoje, ela vai ser a seguinte. A música é Coração Igual ao Teu. Vou até colocar ela aqui de novo, vamos ver se eu vou conseguir. Coração igual ao seu, vamos colocar, que é bem bonitinha, bem calma. E a oração de hoje é, Senhor e Pai, hoje eu abro meu coração para te agradecer por teres aberto os meus olhos para eu conhecer a verdade sobre a humildade e sobre o poder destruidor do ego na minha vida. Eu hoje decido iniciar um processo de me esvaziar de todo o orgulho que existe em mim. E quero te pedir perdão por todas as vezes que alimentei diálogos dentro de mim em que me considerei alguém suficiente em mim mesmo e independente do Senhor. Diálogos que não me deixavam enxergar o quanto sou pequena e o quanto eu preciso de ti, Pai. Eu clamo hoje pela tua graça e pelo teu amor sobre mim, para que todos os dias da minha vida eu possa lembrar que eu não sou nada sem ti. E que tudo de que preciso na minha vida é te agradar. Eu te amo e já te agradeço pelo teu agir, pela nova história de uma vida de humildade que eu vou construir para glorificar o teu nome enquanto eu viver. Pensamento que eu gosto bastante é assim, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus responderia nesse caso? Até de vez em quando eu brinco aqui com meu marido. O que eu fiz aqui, gente? Eu brinco aqui com meu marido, que eu digo para ele assim, mas será que São José responderia assim para Nossa Senhora? Aí ele dá uma risadinha e dá um passo atrás. Mas é fácil fazer com outro. Mas quando for no seu caso, você pode se questionar. Será que Jesus responderia assim? Jesus seria tão altivo, tão autossuficiente? Ele responderia assim na lata, pabum? Bateu, levou, sabe aquele ouro por ouro, dente por dente? E aí quando a gente vai para essas reflexões de que será que Jesus agiria assim, a gente começa a ir para esse lugar de que eu verdadeiramente não sou nada. Então que no dia de hoje, assim como nessa música, Jesus possa nos dar um coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer, a cumprir o seu querer. Um coração que perdoa. Um coração que não carrega mágoa. Um coração que não fica tentando ser mais do que o outro. Um coração que nada é. Porque reconhece que Deus é tudo. Tudo passa, só Deus basta. Não é o que você fez, não é o que você faz, não é o que você tem. É como você se comporta. É o se diminuir para que Deus cresça. Eu conheci uma época que eu adorava lá em Dourados, uma senhorinha que sempre dizia, Senhor, que eu seja um tapetinho. Que eu seja o seu tapetinho, Pai. Que eu me diminua cada vez mais e mais para que o Senhor apareça.
E de alguma forma a oração de hoje traz isso. Então eu desejo para a minha vida e também para a sua vida, para você que está aqui, para você que vai assistir depois, se for possível, necessário, reveja, ouça de novo a leitura da reflexão de hoje e que você se coloque cada vez mais nesse lugar de ser nada. Vou dizer mais uma vez, para quem chegou depois, qual é a definição de humildade. Não se confunda, não confunda a humildade com a educação. Humildade é o senso de completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminho para Deus para ser tudo. Eu me diminuo para que Deus seja tudo. Tudo por a honra e glória do Senhor. Tudo porque Deus quer. Mas não também ficando em casa, sentada a bunda do dia inteiro na cadeira e dizendo que a vida está como Deus quer. Não é isso. Mas tudo que eu faço, tudo que eu tenho, é porque Deus permitiu. E quando eu dou honra e glória a Deus, eu vou me diminuindo. E aquilo que as pessoas falam e fazem para mim, começa a perder peso, porque eu saio daquele lugar de muita importância. Entende a diferença? Que você possa refletir um pouco, anotar. E amanhã a gente vai para o dia 20 de 40. Chegamos no meio do caminho. E amanhã o tema é humildade como estilo de vida. Treine até se tornar. Talvez você não seja ainda humilde. Eu não sou ainda humilde, gente. Eu estou sendo bem sincera. Eu não sou uma pessoa humilde. Eu tento. Eu já tenho alguns comportamentos de humildade, mas nem sempre. Porque 95% do tempo a gente está ligado no piloto automático. Mas amanhã essa lição vai trazer um estilo de vida. Um modelo de estilo de vida. E ela vai trazer ensinamentos práticos para que eu e você possamos colocar em prática. Então amanhã, segunda-feira, eu espero você aqui às 7h10 da manhã, mais ou menos, para mais um encontro. Muito obrigada por você que esteve aqui, por você que vai assistir depois. Que você possa sempre enviar essa live para mais uma mulher. Que possamos levar essa boa nova para mais e mais pessoas. Quantas pessoas você conhece que se acha humilde e que são tão arrogantes? Manda para ela. Vai lá. Você não vai precisar falar nada. Eu já falei tudo. Pelo menos um incômodozinho, talvez ela vai sentir ao assistir. Né? Ontem... Eu não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, não lembro agora. Ontem eu quase nem olhei celular. Uma pessoa disse assim, nossa, agora eu tenho que dar uma olhada nos meus comportamentos, porque eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era orgulhosa. Quando a gente ainda estava falando do orgulho, né? Eu não sabia que era orgulhosa. Mas eu me vejo muito orgulhosa. Obrigada, né? Então eu já estou falando a verdade aqui. Por meio da palavra de Deus, por meio de tudo que a Camila trouxe para nós de entendimento, já estou falando a verdade. Você só tem que enviar o link para a pessoa. Tá bom? Beijo grande para vocês. Lembre que hoje é dia do Senhor, é dia de você manifestar a sua crença, sua fé, sua religiosidade. Procure uma igreja se você não tem. Se você tem, se aproxime dela. Não pelas pessoas que estão lá, mas porque você precisa de Deus. A igreja é o elo de ligação entre nós e Deus. Deus é o mar. A igreja é o aquário. Então, que você possa ter esse lugar seguro para você ir. Não pelo que as pessoas fazem lá, não porque as pessoas falam lá, mas porque você precisa se alimentar. Daqui a pouquinho eu vou na igreja com a minha família aqui. Que você também possa ir na sua hoje. Glorificar a Deus e agradecer, porque Ele está trazendo todo esse entendimento para nós. Éramos cegas e não sabíamos. É sobre isso. É lindo, né? Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Quem chegou agora, assiste a gravação. A gente vai se vendo. Eu amo vocês. Até amanhã.